Pessoal, o assunto que mais se ventilou ontem na grande mídia e nas redes sociais foi o golpe. O golpe, aquele que está sendo ventilado aí pelos generais. O fato é que depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele liberou os depoimentos dos militares, a esquerda ganhou dois novos heróis. Incongruente, né? Mas ganhou. E a direita ganhou dois novos inimigos, chamados de melancia pelos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. O grande fato é que, será que esse golpe existiu mesmo? E esses dois heróis foram os responsáveis por terem impedido o golpe de acontecer, né? O golpe. Pois é, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. As duas figuras que eu estou citando é o Freire Gomes e o Batista Júnior. E aí a IG fez até uma nova matéria sobre os seus novos heróis, né? Conheça Freire Gomes e Batista Júnior, militares que entregaram Bolsonaro. Ex-comandante do Exército e da Aeronáutica afirmaram à PF que o ex-presidente foi o principal responsável por articular um golpe de Estado. E aqui, o comandante, à época, que teve a confiança do Bolsonaro para ser o comandante do Exército, o Freire Gomes, e o Batista Júnior, que é o comandante da Aeronáutica, também teve a confiança do Bolsonaro, à época, para comandar a Aeronáutica. O único que aderiu ao golpe foi o Garnier, que era o da Marinha. O comandante da Marinha falou: olha, Bolsonaro, as tropas estão à sua disposição para você fazer o que você bem entender. Tá, isso não ia a golpe, não. Isso aí é a função básica dele. O presidente da República é o líder supremo das Forças Armadas. E o general fala: olha, as tropas estão à disposição. É o que está na lei. Tá? Se é que vocês me entendem. Né? A decisão de como vai usar ou não é do presidente da República. Mas vamos lá, porque até onde eu saiba, parece que eles acham que o Bolsonaro deixou de ser presidente em outubro. Não, Bolsonaro só deixava de ser presidente dia 1º de fevereiro. É 1º de janeiro, perdão. E tanto é que o Lula pediu para que o Bolsonaro destituísse os dois heróis da esquerda aqui e colocassem outros comandantes. Então o Bolsonaro atendeu um pedido de Lula depois de outubro e antes do 1º de janeiro. Estranho isso, não é? Mas vamos lá. Como que foi encarado tudo isso? Comemoração, né? A galera tá feliz. Matéria do Metrópolis. Governistas comemoram o depoimento de Freire Gomes e cerco a Bolsonaro. Olha só que coisa, todo mundo comemorando. Parlamentares da base governista estão usando as redes sociais nesta sexta-feira para comemorar o cerco ao ex-presidente Bolsonaro nas investigações da Polícia Federal que apuraram suposta tentativa de golpe de Estado. A situação do ex-presidente se agravou após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, quebrar o sigilo sobre os depoimentos de diversos alvos envolvidos no caso. Entre as autoridades que tiveram depoimento divulgado está o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. Então, ele confirmou à Polícia Militar que o Bolsonaro queria golpe, sim, que ele foi o herói que chegou a dar voz de prisão para o Bolsonaro, falando: aqui não vai ter golpe não, entenderam? O general Heleno ficou assustado, segundo o Batista, né? Heleno ficou atônito com a recusa de ex-chefe da FAB de participar de golpe. Bastidores do golpismo. Em seu depoimento à Polícia Federal, Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, relatou uma conversa com o general Augusto Heleno. Afirmou que o chefe do GSI ficou atônito ao ouvir que a FAB não anuiria de qualquer ruptura democrática. Nas palavras do próprio general Heleno, ficou atônito e desconversou sobre o assunto. Pois é, então o Batista Júnior aqui, ele falou que ele foi o cara que, assim, pediu tudo. A Carla Zambelli veio e falou: olha, você não vai abandonar o Bolsonaro, né? E ele falou: isso é golpe. Isso é golpe. Então, tipo assim, ele viu que tinha um cheiro de golpe no ar e bloqueou o golpe. Por isso que ele é o herói da esquerda agora. Olha só, chegou a um nível, tamanho,
que o ex-comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro em caso de tentativa de golpe, diz ex-chefe da FAB. O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, relatou à Polícia Federal a tensão que marcou a reunião de dezembro de 2022, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro sondou as cúpulas das Forças Armadas sobre um golpe de Estado. Narrou que sequer aceitou receber a minuta de golpe discutida pelo ex-chefe do Executivo, se levantando da mesa e deixando a sala. Antes ainda, de acordo com o brigadeiro, o ex-chefe do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, chegou a afirmar que teria que prender Bolsonaro caso o ex-presidente tentasse o golpe. E aí, vendo todas essas informações, você acha realmente que aconteceu um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado por parte de Bolsonaro? Vamos analisar alguns pontos concretos aqui. Eu estou falando como advogado, ok? Vamos lá. Primeiro ponto. O Bolsonaro, depois que terminou a eleição, ele destituiu os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica e, a pedido do Lula, constituiu os novos 3 comandantes que, a partir de novembro ou dezembro, já estavam sob o comando do Lula. Os 3 indicados pelo Lula. E aí eles falam que o 8 de janeiro é uma repercussão desse golpe. Mas peraí, os comandantes que estavam lá eram os do Lula. Vamos lembrar que depois de outubro teve 45 dias de transição, onde o governo anterior já havia assumido ali os discursos e diálogos com os novos integrantes do governo que passariam a exercer. Então, assim, falar que o G. Dias, dentre outros, não sabiam de nada, foram pegos de surpresa, cara, não cai bem, tá? Não cai bem para falar que o 8 de janeiro faz parte dessa tentativa de golpe. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui eles falam que havia uma tentativa, uma tratativa para ver se esse golpe realmente existia. Mas vem cá, pensa comigo, se nós temos na Constituição o artigo que diz que as Forças Armadas são poderes hierárquicos formados ali e subordinados ao presidente da República. Se os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são de livre nomeação e destituição pelo presidente da República. Vem cá, se esses dois aí realmente falassem, não, Bolsonaro, eu não vou participar do seu golpe, não era só o Bolsonaro usar uma coisa dessa aqui e trocar os dois, meter o louco e fazer o golpe? Será que realmente 2 comandantes eram os caras que tinham uma capacidade de barrar tudo isso? Porque o Bolsonaro usou isso aqui e deu os comandantes para o Lula, só com uma assinatura dessa. Agora, ele não poderia trocar? Freire Gomes, o Batista não quer não? Beleza. Destituo o comandante, vou colocar como comandante o general Mourão. Vou colocar o general Helena. General Helena é o novo comandante do Exército. Fulano de tal é o novo comandante do Exército. Bora colocar para torar? Vamos fazer o golpe? Então, assim, eu acho muito estranho, mas muito estranho mesmo, a narrativa do Freire Gomes e do Batista aqui de falar, poxa, os dois pararam o Bolsonaro e falaram que ia prender Bolsonaro. Bolsonaro ainda era presidente. Se o Bolsonaro, de outubro até dezembro, quisesse, ele trocava os comandantes e falava, vamos para cima. Então, vem cá, Bolsonaro queria mesmo esse golpe? Isso aí, essa narrativa, cola? Não sei. Mas eu penso assim, se o Bolsonaro quisesse mesmo, o que ele faria? Vou trocar os comandos. Trocava os comandos e punha para fazer. O que aconteceu? Bolsonaro não quis fazer. Se o Bolsonaro quisesse mesmo, ele ia partir para ilegalidade ou alguma coisa nesse sentido. Não fez. E outra coisa, eu reitero, minutas que eles dizem
São minutas que não eram feitas só pró-Bolsonaro, só pelo poder do Bolsonaro. Precisavam repassar ali pelo Congresso Nacional, teria que passar pelo Congresso Nacional. Então, assim, falar que essas minutas eram suficientes para instaurar aí um golpe, eu como advogado, tá? Eu estou dando minha opinião como advogado. Não me convence não, tá? Mas tem gente que está sendo convencida. Vamos lá, bora para cima. Outra matéria aqui com vocês. Olha só, o que aconteceu? O pessoal parou para questionar a Gleisi Hoffmann sobre o aumento do feminicídio no Brasil. O Brasil teve um aumento escancarado de feminicídio. E aí, a Gleisi Hoffmann não gostou. Esse pessoal aqui é do MBL, tá? Eu não lembro o nome dele aqui, mas eu gosto pra caramba dos vídeos dele. Tá? Esse rapaz aí é interessante, os vídeos dele. Acontece que ele foi abordar a Gleisi Hoffmann e tinha um deputado, Fernando Mineiro, deputado federal. O cara não gostou muito, partiu para agressão contra o rapaz que estava ali fazendo a sua ação ali, né? E aí ele falou, não, comigo fascista é na porrada, tem que resolver na porrada. E é isso aí, deu muita repercussão. Quem fez a publicação foi o Luiz Bassi. A confusão aconteceu no aeroporto de São Gonçalo, de Amarante, em Natal, no Rio Grande do Norte, nessa sexta-feira. Matheus Faustino, esse é o nome, registrou o boletim de ocorrência na delegacia após acusar o deputado petista Fernando Mineiro de agressão. O que vocês acham? Acho que foi agressão, né? Não tem nem o que falar. E o deputado, ele não pode fazer nada, ele é pago com dinheiro público, e se ele se sentiu ofendido, o deputado que fosse lá e fizesse qualquer boletim de ocorrência, se xingou a honra, se ofendeu a honra do deputado. Agora, perguntar pelos desastres que estão sendo ocorridos durante o governo, isso é o papel de qualquer cidadão. Deputado não tem papel de agredir eleitores, não. Isso aí, agredir o pagador de imposto, isso aí é criminoso. Fez bem em fazer o boletim de ocorrência. Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, matéria da Revista Oeste agora. Normal na República do Brasil, tá? Pela 10ª vez, Moraes prorroga o inquérito das milícias digitais. São os seus superpoderes, né? Para que tirar? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou pela 10ª vez o inquérito que apura a existência de supostas milícias digitais na internet. Nesse procedimento, a Justiça busca saber a respeito do que seria uma tentativa de ruptura institucional encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Dessa forma, a Polícia Federal vai ter mais 180 dias para apurar as ações do grupo que atenta contra a democracia nas redes sociais. Pois é, agora a galera que usou as redes sociais aí para tentar contra a democracia, para fazer essa ruptura constitucional com as redes sociais, vai ter mais 180 dias com o Alexandre de Moraes monitorando. Agora o olho que tudo vê vai estar observando aí as redes sociais aí por mais 180 dias. É a 10ª vez que esse inquérito é prorrogado, né? Então, e aí cada um fala o que quiser, né? Mas eu acho que é meio estranho isso. Vamos lá, pessoal. Eu falei para vocês no último editorial de ontem de que eu ia trazer a fala de um militante petista que se finge de professor para dar aula nas escolas. E assim, a situação foi deplorável e vexatória, mas eu quero que vocês vejam aqui alguns pontos, tá? Sobre a fala do professor. A matéria do jornal Razão. Em escola de Santa Catarina, professor tenta doutrinar crianças. Bolsonaro nazista e ladrão, tá? Ele chamou o Bolsonaro de nazista e ladrão. Pais estão revoltados após flagrante em sala de aula de escola em Santa Catarina. Professor discute e intimida alunos, afirmando que podem ser presos por chamarem Lula de ladrão. Indivíduo afirmou que Bolsonaro é nazista, fascista e tentou convencê-lo que o ex-presidente será preso por ser um ladrão, roubar joias. Caso registrado em São Bonifácio, foi denunciado pela deputada federal Júlia Zanata. Escuta aqui, tá? E aí a gente vai conversar sobre isso. Dá um vídeo de uns 2, 3 minutinhos. Escuta só. O Bolsonaro, ele é nazista. Ele é nazista. Ele é fascista. Isso aí é o nazismo, gente. O cara vai ser preso porque foi ladrão de joias.
O cara vai ser preso porque foi ladrão de joia, o Bolsonaro, e o bolsonarista aí é o nazismo. É esse nível aí. Não sou eu que estou dizendo, é a Polícia Federal que está dizendo que é ladrão de joia. A gente não pode ter saudade de um cara que promove torturador e tortura. Olha só, as crianças falaram que estavam com saudade do Bolsonaro, né? E ele falou, não, a gente não pode ter saudade de um cara que promove a tortura, que exalta torturador. Não, olha só, vocês não podem dizer que o Lula é ladrão, porque isso aí dá cadeia para vocês. Aí os alunos perguntaram, e o Lula que é ladrão? E ele falou, não, você não pode falar que o Lula é ladrão, porque isso dá cadeia para vocês. Eu tô repetindo porque o áudio tá bem ruinzinho mesmo, tá? Então, por isso que eu tô fazendo aqui essa repetição aqui. Isso aí é difamação, é calúnia. O Lula foi condenado numa armação do judiciário que o juiz Sérgio Moro, que vai ser condenado por isso, vai pra cadeia também. É o outro que vai pra cadeia. Ó, o Lula foi condenado por uma armação do Sérgio Moro, que vai pra cadeia também. Assim como o Bolsonaro vai pra cadeia. Tá, mas as provas é tudo... Como provas? Não tem provas. Não existe provas. Não existe provas. Gente, não existe provas. Ele vai condenado sem Ah, o maior ladrão. E aí perguntou, né, sobre as provas, tá, mas e as provas contra o Lula? Ele, não existe provas. Gente, não tem provas contra o Lula. Vem cá, não vou longe não, eu vou na Globo mesmo, para pegar aqui, ó. Resumo das provas consideradas por Moro para condenar o Lula. Tinha documentos apreendidos na casa do Lula que, sabe, tinha plantas sobre o triplex, tinha relatório, tinha contrato sobre o triplex na casa do Lula. É, meu amigo. E aí, esse professor de história, que não entende história e nem de direito, fala que não tem prova contra o Lula. Então vem cá. Se você acha um documento na casa do sujeito que fala sobre o alvo da investigação, que é o triplex, e aí? Isso não é prova, não? E é a Globo que está mostrando. A Globo? Tudo é verdade. Documentos apreendidos na sede da cooperativa Bancop. Então, na Bancop tinha documentos também que relacionavam o nome do Lula ao triplex também. Também tiveram documentos que foram apreendidos na OAS, tá? Na empresa. Ou seja, tinha documento que ligava o triplex ao Lula na casa do Lula, no banco e na OAS, tá? Tinham notas fiscais da OAS de outras empresas contendo itens da reforma do imóvel que tinha o nome do Lula. Mensagens de celular do Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, tá, pessoal? A OAS é a incorporadora, se referindo ao projeto do chefe para marcar com a Madame a reforma do triplex, tá? Então, quem era o chefe e quem era a Madame? Mensagens no celular de Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, citando reformas em sítio e praia. Testemunhos de Paulo Gordilho declarando que tinha conhecimento de que o triplex estava reservado para o Lula desde 2011, tá? Então, eu tenho o cara que tinha, o arquiteto, que tinha mensagens no celular que citava que estava reformando o sítio, estava reformando a casa da praia, que era o triplex, né, o triplex do Lula, e o Paulo Gordilho depois, durante o testemunho, falou, não, isso aqui era do Lula, enquanto eu estava reformado, ele já estava reservado para o Lula, já era para o Lula. Ninguém reforma um prédio para vender depois. Mensagens no celular de Marcos Ramalho, executivo da OAS, citando visita ao triplex de Fábio Luiz, filho de Lula, em 2014. Então, ele foi lá para visitar o triplex também. Testemunhos de funcionários da OAS que disseram que a empreiteira não costumava personalizar imóveis à venda. Ou seja, aquele imóvel foi todo personalizado só para o Lula.
E o Lula fala que só estava olhando para talvez comprar. Mas ele já foi antes da possível compra do Lula, que talvez compraria ou não, foi todo personalizado a pedido do Lula e da Marisa. Testemunho de gerente da OAS que disse ter acompanhado a visita de Lula e de Marisa ao triplex no início de 2014. Então o gerente da OAS falou, não, eu fui com o Lula e com a Marisa e lá foi eles que determinaram como que seria a reforma do imóvel. Foi feito a pedido deles. Testemunho de engenheira da OAS que disse que acompanhou a visita de Marisa e Fábio ao apartamento em agosto. Ou seja, eles foram diversas vezes lá. Tem mais. Testemunho de funcionários das empresas Kitchens que confirmou a contratação para 2 cozinhas no triplex e um sítio em Atibaia. Ou seja, tanto no triplex quanto no sítio em Atibaia, os funcionários falaram, não, nós fomos contratados para fazer a reforma e deixar tudo padronizadinho, coisa que não se fazia para nenhum outro vendedor, nenhum outro comprador. Testemunho de sócio da Talento, que diz que acompanhou a visita de Marisa e Fábio ao triplex também, já numa outra ocasião, tá, pessoal? Testemunho do zelador da Solaris, que confirmou a visita de Lula e Marisa e de nenhum terceiro, ou seja, ninguém nunca foi ao prédio, além de Lula, Marisa e o filho dele. E isso aqui é o zelador do prédio, tá? Do triplex. Depoimento de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, confirmando o esquema criminoso da Petrobras e que reuniu com Lula para tratar do triplex de 2014. O presidente da OAS deu o depoimento dizendo, olha, realmente tinha o Petrolão e eu sentei com Lula e o triplex era o pagamento. Quer mais o quê? Depoimento de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor da área de óleo e gás da construtora OAS, confirmando o pagamento de propinas na Petrobras e que ouviu que o triplex e o sítio em Atibaia seriam debitados do crédito do PT com vantagens indevidas. Nota do Instituto Lula de 2014 com incongruências. Contradição de Lula em interrogatório. Você já imaginou se fosse o Bolsonaro no lugar do Lula aqui, o que os petistas iam estar falando? Se esse professor ia estar falando, olha, não tem prova, vocês não podem chamar o Lula disso ou daquilo, vocês vão ser condenados. Quem é ladrão é o Bolsonaro que roubou joias. E aí? Então, assim, a grande questão aqui é que há uma militância burra, que não sabe ser imparcial. Esse é o grande ponto. E assim, cara, sinceramente, você pode ser apoiador do Bolsonaro, mas se literalmente você tivesse uma sequência de atos desse do Bolsonaro, logo depois de ter sido comprovado, ninguém imagina que o Petrolão não aconteceu. Todo mundo sabe que o Petrolão aconteceu. Depois de um Petrolão, porque aqui nós estamos falando de golpe. Ah, foi um golpe de Estado do Bolsonaro. Olha só, foi isso. Aí vem falar, mas das joias que o Bolsonaro roubou. Mas peraí, o Lula também tem esse negócio de pegar joias que foram presentes. A legislação é dúbia. Tá, igual o professor está falando que o Bolsonaro vai ser preso por joias. O Lula ganhou uma espada cravejada de ouro vermelho de Muammar Gaddafi, levou. E os containers que o Lula levou depois, e o TCU, Tribunal de Contas da União, mandou devolver. Então, assim, quando eu analiso pelo prisma do direito. Então, vem cá, falar que Lula não tinha prova é chover no molhado. Para aí, né? Para aí, tá? Falar que Bolsonaro deve ser condenado pelo roubo das joias. Então, manda o Lula pra cadeia também e põe a Dilma também. E vamos lá, chama o Temer e o Fernando Henrique para dar uma olhada aí também, porque tem coisa também. E a lei é dúbia, tá? Apresenta o presidente o que pode e o que não pode. Então, assim, vamos ser sinceros quanto a isso aqui. É uma narrativa tosca. Esses professores não conseguem debater nem com os alunos, perdem no debate com os alunos. E você vê
que é uma militância que já se apropriou com toda certeza das escolas. Quando questionados, professor, mas você pode falar de política aqui dentro? Ele, não, isso não é política, é história recente. Ah, velho, faz favor, né? Para que tá feio, tá certo? Pessoal, é isso, tá? Obrigado por ter acompanhado. Esse vídeo até passou um pouco, né? Porque eu tive que ler as provas e as provas eram muitas. Obrigado por estar com a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta daqui a pouquinho, meio-dia. Tem mais editorial para vocês, tá bom? Grande abraço e fica com Deus.